Meu nome é Francine da Silva Borges, eu sou engenheira civil empresarial formada pela FURG em 2018. Após a conclusão da minha graduação, eu entrei para o mestrado no programa de pós-graduação em modelagem computacional também da FURG, e sob a orientação do professor André Andrade Longaray, eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado. Então, o título da minha dissertação é Modelagem ANP aplicada à gestão do sistema portuário brasileiro, um estudo de caso. Desenvolvi esse trabalho junto ao LabSat. Então, essa apresentação está dividida em 6 etapas, assim como o trabalho escrito. Então, a gente passa pela introdução, que visa esclarecer um pouco do contexto deste trabalho. Passa também pela metodologia, que é como foi delimitada essa pesquisa. Também como é feita a avaliação no setor portuário e na gestão pública brasileira. Além disso, a gente tem a etapa de fundamentação teórico-matemática, em que eu vou elencar uma série de métodos já utilizados e aprofundar um pouco sobre o que eu utilizei nesse trabalho. Além disso, tem a etapa de estudo de caso, que vai dissertar a respeito de toda a estruturação e elaboração do modelo que eu venho propor neste trabalho. Além disso, temos as conclusões na etapa final. Então, o contexto de pesquisa deste trabalho é o setor portuário, e esse setor tem uma grande importância para o Brasil. A partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa ao território nacional, a gente tem a abertura dos portos às nações amigas, e com isso a gente tem o início das trocas comerciais, das relações comerciais, e a partir daí também um crescimento. Esse crescimento das movimentações de carga deram também um crescimento na estrutura portuária e dos terminais. A partir desse crescimento, o setor portuário, o porto, é visto pelo governo como uma posição de estratégia. É um setor estratégico para o país. E com isso, despertando esse interesse governamental, a partir de 1993, é instituído no Brasil a Lei 8.630, que visa a modernização dos portos. Ou seja, a partir de 93, o porto vai dividir a sua responsabilidade governamental junto com a parceria privada. Então, até 93, o porto era utilizado apenas pelo governo. E a partir disso começou a dividir essa responsabilidade com a iniciativa privada. Então, o Estado entra com a infraestrutura, com o terminal e os portos, e o operador portuário começa a operar, a fazer a movimentação de cargas e ser responsável pela superestrutura, pelo pessoal, além dos maquinários. Esse modelo, em que é dividido o Estado e o operador portuário, é chamado Landlord Port, conforme o Banco Mundial. Então, o crescimento das movimentações de containers requer uma eficiência operacional, além dos baixos custos dessa operação. Isso propõe uma vantagem competitiva ao negócio, já que visa o interesse do governo essa parceria público-privada. A partir de 2001, foi instituída a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, também chamada de ANTAQ. Ela regulamenta todo o setor aquaviário nas suas operações, garantindo, por meio de normas técnicas e resoluções normativas, a qualidade do serviço que é prestado ao cidadão ou ao usuário final. A ANTAQ também regulamenta essa operação portuária por meio de dois instrumentos já existentes. O primeiro foi criado em 2010, é o Sistema de Desempenho Portuário, o SPD, Sistema Portuário de Desempenho,
foi instituído em 2010, ele colhe informações dos terminais por meio de seus gestores e alimenta um banco de dados a fim de ilustrar a movimentação portuária no site da própria ANTAQ. Também já utiliza, a partir de 2012, começou a utilizar o IDA, que é o Índice de Desempenho Ambiental, e visa as preocupações ambientais. Também já utiliza o método multicritério discreto, AHP. Com isso, a gente tem a oportunidade de desenvolver essa pesquisa, visto que a ANTAQ já tem interesse nesses métodos de avaliação, né, de desempenho, e já utiliza o método AHP num deles. Então, como objetivo deste trabalho, a gente tem a implementação de um modelo matemático multicritério discreto, a fim de identificar, mensurar e avaliar os indicadores de desempenho da gestão portuária. Como objetivos específicos dessa pesquisa, enumera-se cinco objetivos. Realizar um levantamento bibliográfico referente à gestão portuária e os modelos de avaliação já utilizados no setor, além da pesquisa documental e de campo, a fim de investigar esse contexto. Também desenvolver um painel de interação e simulação com o usuário para avaliar os indicadores de desempenho por meio de uma planilha eletrônica. Ainda, implementar ferramentas matemáticas computacionais amparadas na metodologia ANP a partir de modelo matemático multicritério discreto e encontrar as possíveis limitações do modelo proposto. Como justificativa, tem-se a oportunidade, a viabilidade e a importância. Então, quanto à oportunidade, entende-se que, como o setor portuário tem forte ligação com o PIB, com isso uma relevância econômica importante no país, a partir do volume de importações e exportações, acredita-se tem-se essa oportunidade. Quanto à viabilidade, tem-se o desenvolvimento junto ao LabSAD, vinculado à FURG, e a FURG tem a intenção de auxiliar a comunidade, entendendo que seria viável essa parceria. Além disso, o LabSAD já possui um vínculo com a ANTAQ, então facilitaria a obtenção dos dados e dessas informações. Quanto à importância, a contribuição para o setor público, além de auxiliar os gestores da área de cada unidade, na análise dos pontos críticos do seu setor. Contudo, a gente tem o ineditismo da aplicação do ANP à gestão do setor portuário. Concluindo, então, essa etapa de introdução, passamos à parte metodológica, que vai descrever o passo a passo dessa pesquisa. Então, como desenho de pesquisa, ela visa responder o problema proposto. Além disso, tem a finalidade de ser uma pesquisa aplicada e a sua natureza a gente pode entender como um estudo de caso. Quanto à coleta de dados, tem-se entrevistas não estruturadas e levantamento documental e bibliográfico. Já a lógica da pesquisa indutiva seria na fase de estruturação e dedutiva na fase de avaliação. Quanto à abordagem metodológica, tem-se uma pesquisa qualitativa quantitativa. E o instrumento de intervenção, um método multicritério discreto. Os entrevistados deste trabalho foram os decisores da Superintendência Regional da ANTAQ de Florianópolis, Santa Catarina. Como instrumento de intervenção, tem-se o método ANP, Analytic Network Process. Concluindo, então, a fase metodológica, passamos à avaliação do setor portuário. Então, a avaliação de desempenho. Como se dá a avaliação de desempenho? Então, a partir do conceito de desempenho, a gente pode entender como vamos mensurar
os resultados. Então, desempenho tem a ver com objetivo. Então, esse objetivo está relacionado ao que foi projetado e o que se espera ou o que foi executado de uma tarefa. Então, temos uma tarefa, a tarefa visa atender um certo objetivo e o quanto desse objetivo foi atingido. Aí, fazemos a mensuração desse resultado. A partir dessa mensuração, podemos ter interferências e avaliar o progresso dessas ações. A gestão pública, em 2005, instituiu a Gespública, que a partir disso começou a orientar os resultados do setor público, né, em resultados. Então, a partir disso, entende-se que a agregação de valor do setor público também tem a ver com a sua capacidade operacional. O quanto se é capaz de realizar vai estar diretamente ligado à agregação de valor desse setor. Então, partindo da burocracia de Weber, entende-se que precisa ter conhecimento e saber sobre o que se faz da sua capacidade operacional. Dessa forma, os gestores podem tomar melhores decisões a esse respeito. Entendendo esses processos gerenciais e trazendo a pesquisa operacional e o processo decisório apoiando esses processos gerenciais, a gente busca a melhoria contínua dos processos, decisões mais coerentes e, com isso, agregando o valor, né, ao setor, além da satisfação do cliente ou do contribuinte, e atingindo os melhores resultados. Os indicadores servem de instrumento, né, para mensurar o desempenho. Então, são os instrumentos que mensuram o desempenho. Então, as medidas podem ser qualitativas ou quantitativas, representando uma atividade ou processo. É importante ressaltar que um indicador deve sempre refletir a realidade a ser medida. Caso não reflita a realidade, ele deve ser excluído. Como parâmetros para mensurar esses indicadores, nós temos alguns exemplos que seriam o objetivo, prazo, medida padronizada e o nível de desempenho, a fim de comparar esses resultados finais. No setor público, né, setor portuário, a ANTAQ instituiu pela norma técnica número 4 alguns pilares teóricos que devem ser seguidos para a elaboração de indicadores e avaliação de desempenho. Cita-se nesse documento o Gespública, que vai de acordo com a cadeia de valor e utiliza os 6 E's como parâmetros de mensuração dos indicadores. O IDA, da mesma ANTAQ, também utiliza outros 6 parâmetros para classificar esses indicadores, né, para quantificar esses indicadores, que seriam a qualidade do serviço, a produtividade, a modicidade, o mercado, o socioambiental e o econômico-financeiro. Neste mesmo documento, a ANTAQ cita que devemos buscar novas métricas para avaliar os indicadores. Com isso, e entendendo que o instrumento de intervenção ANP aborda a classificação Boker, entende-se que poderia se usar, né, a classificação Boker para os indicadores como forma de medida para esses indicadores. Então, como métodos de avaliação de desempenho já utilizados, pesquisou-se, né, e encontrou-se com 4 métodos diferentes para avaliação de desempenho no setor portuário. Então, a gente tem o DEA, a teoria de jogos e a fronteira estocástica.
além do HP já utilizado pela ANTAC. Então, esses 3 primeiros que foram citados, utilizou-se para a avaliação das formas de contrato dos portos e a eficiência desses portos. Com isso, a gente conclui a terceira etapa e passamos à fundamentação teórico-matemática deste trabalho. Então, entendendo o processo decisório, o indivíduo busca sempre escolher a melhor alternativa. Então, o processo decisório é a parte que precede essa decisão. Então, ele visa melhorar esse processo de decisão, buscando melhores ações. Então, quanto mais complexo for o problema, mais riscos envolvidos e mais consequências serão vistas após a decisão. No processo decisório, temos 5 envolvidos. Serão os agidos, os intervenientes, o decisor, o facilitador e o analista. Os agidos são sobre os que recaem a decisão, os intervenientes participam desse processo, o decisor é a palavra final, o facilitador elabora esse processo decisório e o analista revê o resultado final dessa etapa. Como tipos de problema, podemos classificar o processo decisório em 4 problemáticas distintas, como a seleção, a classificação, a ordenação e a descrição. Os métodos multicritérios foram desenvolvidos ao final da Segunda Guerra, a partir de problemas lógico-militares. Os primeiros métodos surgiram em 1970 e, como já visto, têm a intenção de selecionar, descrever, ordenar e classificar as alternativas disponíveis. Podem ser divididos em contínuos ou discretos. Quanto às escolas que já estudaram esses processos e elaboraram seus métodos, tem-se a escola francesa, com o método PROMETH e ELECT, e também a escola norte-americana, que envolve a teoria de utilidade multiatributo, o método AHP e o ANP. Somando-se essas 2 escolas, tem-se os métodos híbridos desenvolvidos a partir dos anteriores. Tem-se o Todin, Macbeth e Topsis. A partir da escola norte-americana, tem-se os métodos desenvolvidos por Thomas Hart. Eu vou falar um pouquinho sobre o AHP e posteriormente o HP, visto que um deriva do outro. Então, tem-se no HP o princípio de decomposição e síntese. Então, ele pega um problema complexo, decompõe e sintetiza suas decisões. Dessa forma, também avalia alternativas por meio de critérios e julgamentos. E é dividido em 5 etapas de aplicação. Deve-se definir e decompor o problema, construir um conjunto de matrizes de comparação aos pares, calcular autovalores e autovetores, além de testar a consistência das matrizes de comparação e agregar as prioridades finais das alternativas. Um exemplo de representação hierárquica do método HP pode ser visto nessa figura. Então, eu utilizei os indicadores do meu trabalho para ilustrar esse método, como ficaria o método HP, a estrutura hierárquica do método HP. Então, a gente teria um objetivo principal, que pode ser visto na esquerda como a avaliação do desempenho portuário. A partir desse objetivo, nós temos 13 indicadores, 13 critérios, que serão avaliadas as alternativas. Então, aqui a gente tem a escala de SAT, também utilizada no método AHP e ANP. Então, a escala é dividida
em 5 valores principais, de 1 até 9, em que os valores indicam a intensidade dessa importância, e com isso tem-se a definição para cada valor, além de uma explicação. Então, como se entende essa escala? É perguntado ao decisor qual critério interfere mais que o seguinte. Então, o critério 1 tem a mesma importância, tem uma importância absoluta sobre o segundo. Isso é questionado ao decisor. Aqui, conforme a escala anterior, pode ser visto um exemplo dessa matriz de comparação no método HP. Então, quanto o critério regularidade é preferido ao 2, atualidade, a fim de alcançar o objetivo. Então, o primeiro elemento, regularidade comparado ao segundo, recebe um valor. Esse valor, caso seja inteiro, representa que o primeiro critério tem uma importância maior que o segundo. Caso receba o recíproco, esse será inferior. Como se pode ilustrar, comparando o critério regularidade com a atualidade, tem-se o x1. Caso a atualidade seja... Aqui mostra-se, né, que a regularidade é mais importante que a atualidade. Caso passe-se a segunda linha, a atualidade recebe o valor recíproco ao anterior mencionado. O inverso, no caso. Então, aqui as principais fórmulas utilizadas nesse modelo, que são os índices de avaliação, índice de consistência e razão de consistência, e também a função de valor, que seria o resultado final do modelo. Então, o método ANP também foi desenvolvido por Tomassati. Ele aborda um processo decisório de forma mais completa, pois considera as dependências e feedbacks entre elementos da rede, e também retrata um cenário próximo da realidade. Está dividido em 3 etapas: etapa de estruturação, julgamentos e cálculos. A primeira etapa visa construir a rede, determinar as relações de dependência entre os elementos. A segunda etapa, referente a julgamentos, então, visa construir as matrizes de alcance global e local, além de fazer as comparações dos elementos e clusters, e também verificação dos índices de consistência e verificar a necessidade de retornar a etapas anteriores para verificar a consistência. Como etapa de cálculo, tem-se a formulação das supermatrizes. Então, a primeira é a formulação da matriz sem pesos, resultado das comparações dos elementos formado por vetores de prioridades normalizados. Após, tem-se a obtenção da matriz ponderada, então a matriz da multiplicação do peso dos clusters pela supermatriz anterior. E tem-se a elevação da supermatriz ponderada a maior potência até a sua convergência. Então, se multiplica-se as matrizes até que elas convergem. Após essa convergência, tem-se a matriz limite, e através dessa matriz limite, tem-se o resultado final e o ranking de prioridades. Aqui um esquema da estrutura hierárquica, da estrutura do ANP, não é hierárquica. Então, da mesma forma que no HP, eu fiz essa ilustração com base nos dados do meu trabalho. Então, eu separei 4 clusters de benefícios, oportunidades, custos e riscos e elaborei outros clusters, né, com os critérios, os indicadores de cada um. Então, as aplicações. O ANP já foi aplicado sozinho, junto à metodologia Fuzzy, e também junto às ferramentas de estratégia BSC e SWOT. Ou seja, né, para a definição dos clusters, pode-se lançar mão da estratégia de cada organização ou
do objetivo, né, da aplicação do ANP. Então, se a empresa visa definir a estratégia e, a partir dela, elencar os indicadores, pode fazer uso dessa ferramenta estratégica para elaborar os clusters e facilitar o seu gerenciamento. Então, como vantagens, tem-se a avaliação de cenários dinâmicos e de incertezas, relações de rede e dependências e feedback. Então, concluindo a fundamentação teórica, passa-se ao estudo de caso. Aqui, então, começa-se a estruturação do modelo proposto a partir das entrevistas não estruturadas junto aos decisores da ANTAC. Elencou-se 3 indicadores principais e, a partir desses, outros subcritérios. Cada indicador desses tem um grupo de subcritérios elencado. Então, de posse desses indicadores e seus subcritérios, fez-se a definição de cada um, o que cada um representa no modelo, ou no setor portuário em si, né? Então, se utilizou definições de dicionário e de documentos da ANTAC mesmo, a fim de entender o contexto e aproximar essas definições do contexto portuário. Então, tem-se como exemplo a sinalização, o que seria essa sinalização em relação à confiabilidade e à recepção e expedição de carga, juntamente com a regularidade. Então, seriam marcações externas. Quanto a equipamentos, seriam recursos necessários à realização dessas atividades. Então, após a definição desses indicadores e subcritérios, tem-se a divisão desses conjuntos em clusters. Então, pegou-se os 13 principais, considerando que os subcritérios estejam dentro, né, do mesmo cluster. Então, entende-se que esses 13 dividiu-se eles juntamente à classificação Blocker. Então, dividiu-se em benefícios, custos, oportunidades e riscos. Entendendo que benefício seria o que é bom, favorável, beneficente. Entendendo por oportunidade como ensejo ou algo favorável à sua realização. Também entendendo custos como gastos ou com produção e empreendimento. E os riscos, a possível ocorrência de algo e o seu impacto. A partir, então, das definições da divisão Blocker, passou-se a como mensurar esses indicadores. Então, alguns a gente tem uma mensuração qualitativa e outros quantitativa. Para cada um desses critérios e subcritérios foi desenvolvida, então, uma fórmula de cálculo. A partir da definição dessa fórmula de cálculo, fez-se a elaboração, né, do dashboard. Então, essa seria a tela inicial, né, da avaliação de desempenho. Então, faz-se a avaliação de 131 elementos nesse modelo, quanto à sua descrição, o cálculo e se está atingindo ou não o seu objetivo. Então, nessa tela tem-se então, o objetivo, né, que seria a recepção e expedição de cargas, a descrição seria o seu conceito, né, o que envolve, então, é a movimentação de cargas na infraestrutura concedida, e a fórmula de cálculo, nesse caso, é quantitativo, então seria a quantidade de carga expedida dividido pela quantidade de carga recebida. Isso tudo multiplicado por 100. Então, pergunta-se ao decisor, do seu ponto de vista, quanto desse subitem é atingido ou satisfeito. Apresenta-se ao decisor também uma escala, né, de
para ser feita essa mensuração em 5 níveis, variando de 100% até o insatisfatório, né, que seria o menor que 60%. Aqui um exemplo, né, das escalas utilizadas. Então a gente tem 4 tipos, uma envolvendo a porcentagem para métodos quantitativos, outra envolvendo a excelência, a frequência e a rapidez com que são realizadas as tarefas. Aqui é o gráfico que é mostrado ao decisor ao fim da avaliação de desempenho. Então mostra-se o conjunto dos 13 indicadores principais e a média dos valores obtidos na sua avaliação. Então, por aqui, o decisor pode avaliar conforme encontra-se o terminal neste momento. Então, aqui a etapa de julgamentos do modelo. Então, tem-se 5 ciclos nesse modelo. Então, passando-se por 107 telas de julgamentos. Então, no ciclo 1, tem-se a avaliação dos indicadores-chave dentro do cluster para cada alternativa. Tem-se também a avaliação dos indicadores por meio da análise comparativa entre alternativas, além da avaliação dos subcritérios por meio da análise comparativa entre alternativas e a avaliação dos subcritérios por meio da análise comparativa entre subcritérios. Também tem-se a análise comparativa de alternativas. Então, aqui um exemplo do ciclo 3 de julgamentos. Então, tem-se os subcritérios, a unidade a que se refere e as alternativas disponíveis. Nesse caso, a comparação é entre A e B. Tem-se também comparação entre A e C e B e C. Então, apresenta-se ao decisor a escala SAT, aqui de forma qualitativa. Então, conforme o decisor escolhe a importância desse critério, alimenta o restante do modelo em valor. Aqui, os resultados são apresentados na forma de função de valor. Então, para o cluster benefício, tem-se o somatório da regularidade, da eficiência e da sustentabilidade. Assim como para os próximos, tem-se também como é descrito, né, a função de valor para a regularidade, que tem a ver com o valor descrito na matriz final, vezes o valor do desempenho para aquele item. Isso somatório para todos os elementos do elemento regularidade. Aqui dispõe-se do gráfico mostrado ao decisor para 3 alternativas e os valores agrupados em clusters. Então, benefícios, oportunidades, custos e riscos, aqui com o valor agrupado e aqui com os valores por critério principal, né, por indicador. Então, na etapa de avaliação desse modelo, fez-se alguns testes, né, no caso 7, variando os resultados, variando as avaliações, os julgamentos. Então, percebeu-se algumas variações nos resultados, mas caso mantenha-se a dominância de A para B e B para C, o modelo corresponde não ferindo o princípio de transitividade proposto por SAT. Então, com isso, né, tem-se algumas limitações. Então, caso o decisor deixe algum julgamento em branco, né, no caso especifique um não informado, então vai alimentar os cálculos o valor nulo. Então, o modelo não realiza esses cálculos. Vai constar um erro no cálculo. E caso seja utilizado para outro setor, outro objetivo, o modelo deve ser reconfigurado. Então, com isso, conclui-se o estudo de caso e passa-se à conclusão.
Como conclusões, o modelo proposto atende ao objetivo dessa pesquisa, visto que aplicou-se a modelagem matemática discreta para identificar, mensurar e avaliar indicadores da gestão portuária, e da mesma forma também atende os objetivos específicos por meio das pesquisas, da elaboração do painel de avaliação, a implementação do método ANP nesse painel e encontrar as possíveis limitações do modelo. Como sugestões para futuros trabalhos, tem-se as melhorias no dashboard, a execução ou apresentação, também a validação do painel junto aos decisores e a obtenção de feedback desses usuários, também a construção de um artigo para publicação. Aqui seguimos para a apresentação do dashboard.